E aí, com todo esse problema, né, do pequeno gerador não fazer todo esse trabalho e ter essa preocupação e muitas vezes acabar realmente tendo esse problema de descarte irregular, a gente vê que o pequeno gerador ele tem 70% do resíduo que é todo gerado com a construção civil vem dessas pequenas reformas, né? Então, é muita coisa. Né? Então, do 100%, 30% tem todo um planejamento, e aí quando você faz planejamento, você começa a diminuir, porque aí você vê as causas, da onde que está vindo toda essa geração, e aí você consegue olhar um pouco de fora e falar, não, peraí, de repente eu posso diminuir um pouco nesse processo, né? Você começa a rever os processos que você tem como habitual, e isso que é muito interessante, e é a partir daí que eu comecei a olhar para as minhas obras, né, e falar, peraí, o que eu posso fazer para contribuir para que eu não seja geradora de 70%, né, que eu diminua um pouco isso. E aí eu vou Então, tem passar muito a ver aqui. com um movimento interno teu também, né? De estar, assim, Sim. se sentindo incomodada com isso. Uma coisa que eu acho muito, muito legal e muito importante é que às vezes a gente tem esses incômodos, mas a gente culpa fora, né? A gente vai falar assim, porque o governo não faz nada, as grandes empresas não fazem Uhum. nada, os pequenos também precisam fazer. Nesse assunto sustentabilidade, a gente precisa fazer em casa, individualmente, a gente precisa fazer nos nossos pequenos negócios também. E o que eu achei incrível é que você entrou em ação e de um jeito muito estruturado, muito bem bolado. Eu acho que a gente tem que realmente sempre olhar para si, né? Porque tudo começa a partir da nossa ação. Para a gente cobrar uma mudança, a gente também tem que fazer parte dessa mudança. Então, o que adianta a gente apontar o dedo e dizer, aquele não faz, mas você mesmo faz, né? Então, a mudança parte de nós, de dentro para fora. Então, é por isso que eu pensei o seguinte, né? Então, a solução disso tudo é eu realmente rever os meus processos e, de repente, que a solução seja não descartar, seja reutilizar, reaproveitar tudo isso que eu estou gerando, né? E aí, eu gosto de mostrar bastante essa apresentação que eu vou mostrar para vocês, porque mostra um pouquinho, poucas ações que eu fiz dentro da minha obra que já geram um resultado enorme, não só para o descarte, mas também como economia para a pessoa que está fazendo a reforma. Isso que eu Então, chamei de ganha-ganha, né? sim, Ganha você como arquiteta, ganha a pessoa que está fazendo a reforma e ganha o meio ambiente mesmo, né? É um ganha-ganha-ganha, sim, são três ganhas. exato. Bom, aqui nesse slide mostra um pouquinho do que a gente geralmente retira, né? Então a gente às vezes faz algumas aberturas e retira bastante alvenaria, faz remoções de revestimentos, aberturas para passagens de encanamento, parte elétrica. Então a gente gera bastante resíduo de classe que a gente pode, de repente, estar reaproveitando na própria obra, tá? Então, uma das coisas que eu passei a fazer, como, por exemplo, são bases de alvenaria. O que são as bases de alvenaria na obra? Toda vez que você tem um armário, por exemplo, você pode fazer uma base para você apoiar os seus armários, né? Por exemplo, nas áreas molhadas são ótimos, principalmente para limpeza, né, e manutenção, para você não ficar batendo para fazer a limpeza na parte de baixo. Você faz uma base de alvenaria, onde ela tem toda uma parte de tijolos, e você preenche essas bases com todo esse resíduo que você gerou, né? Com o resto de revestimento, com a alvenaria que você retirou. Então, você faz ali todo um preenchimento disso. E se todos os Ótima ambientes ideia. você tem uma base ali, então imagina, ajuda na limpeza, ajuda também a diminuir aí o descarte que você estaria mandando embora, né? E você não vai ter que comprar mais material para preencher, porque se você fosse fazer uma base total, né? Você teria que comprar mais tijolos. Então você está reaproveitando o que você
retirou dali, né? Outra opção é preenchimentos de pisos, por exemplo. Muita gente gosta de regularizar, por exemplo, a área interna com a sacada. Então, ali você, em vez de você comprar um material, muita gente compra aquela argila expandida ou preenche com isopor, dependendo da carga da sua varanda, se é permitido, aí, né, você vê se sustenta, né, porque, querendo ou não, todo esse resíduo tem um peso, e aí a gente tem que verificar se é possível. Mas, se for possível, você também pode estar utilizando isso. Então, você vê que são pequenas ações que dá para fazer e que já você está colaborando. Por menos que seja, você já está diminuindo um pouco o resíduo que você está gerando. São soluções criativas, né, Rafa? Você faz uma intervenção, na verdade, é pensar fora da caixa também, né? Eu sempre fiz com a argila expandida. Ah, mas, poxa, e se eu usasse isso, como é que eu posso usar? Acho que é esse olhar, né? Como é que eu posso usar ou reutilizar isso que já está aqui, que já é da obra, que já sobrou, né? Sim, sim. Bem interessante. E aí, pensando num âmbito maior, né, não só de economia de material que você vai estar comprando para fazer, você também vai estar economizando com a emissão de carbono, porque aí você tem menos entrega, né? Você não vai estar comprando mais materiais, pedindo mais veículos para trazer esse material. Então, você é um benefício assim enorme. Se você for pensando cada vez mais, assim, é um processo realmente de inserção na sustentabilidade e revisão de todos os processos. Uhum. Não vai ter a caçamba do final também, né? Ou vai diminuir Exato. as caçambas, né? Sim, E tem sim. obra que sai caçamba todo dia, né? Pois é, pois é. E aí, esse é um processo dentro da obra, do que você pode fazer, né? E aqui em São Paulo, existem empresas que fazem um reaproveitamento desse resíduo, onde eles fazem toda uma triagem, uma separação, e aí eles têm todo um processo de poder transformar isso em brita, em terra, né, para poder revender e utilizar isso, por exemplo, para asfalto, né, e para outras utilidades. Então, você procurando empresas que tenham esse viés, né, então ele não simplesmente pega a caçamba, retira e leva para um aterro. Ele realmente consegue fazer um reaproveitamento disso. E aí você realmente não está só descartando, levando para o lixo, você está dando um novo uso, você está ajudando também com que esse material ele vai ser reutilizado. Você começa a enxergar isso não como um lixo, né, mas como um produto, né? Porque muito do que a gente acha que é lixo, na verdade, são coisas que dão para ser reutilizadas. Sim, sim. Uhum. Aqui são outros tipos de reaproveitamento também, mais visando o lado da decoração. Então, por exemplo, tem muitos pisos laminados que a gente compra com caixas fechadas e às vezes sobram pequenas quantidades. De repente, dá para a gente utilizar aí a nossa criatividade, como, por exemplo, aqui a gente fez uma cabeceira de cama. Né? Então, dá para você pegar essas réguas e, de repente, transformar em alguma coisa que também já faz parte da decoração, vai estar combinando também já com o material que você comprou ali, né? Olha o descanso de panela, que lindinho ali. Pois é, né? Canos também, sempre só... Diga. Me veio também olhando aqueles teus outros resíduos lá, que para quem gosta de mosaico, dá para você fazer mosaico, né? Mosaico no sei lá, no piso perto na área externa, enfim. Sim, sim, dá para fazer diversas coisas. Usar a criatividade mesmo, é você parar de fazer o habitual e pensar em outras coisas, né? Eu digo que vale principalmente para os colegas arquitetos e engenheiros estarem olhando outras possibilidades para uso de material, né? Não simplesmente pelo que a gente usa habitualmente. Uhum. Muito legal, E aí, muito bom em terceiro lugar, a gente já entra por uma fase que é a parte de remoção de materiais, né? Que a gente tira, muitas vezes, materiais em ótima condição para serem reutilizados, né? E são materiais que normalmente custam caro, né? Porque o tijolo, a argamassa, são coisas que não tem como a gente, muitas vezes, reutilizar.
né? E também são materiais que são um pouco mais em conta. Porém, uma bacia, uma louça, um metal, uma esquadria, são materiais que já são materiais mais, vamos dizer, de acabamento, e que os preços são mais altos, né? Muitas vezes nas minhas obras eu tentava ver com as próprias pessoas que estavam trabalhando ali, se de repente eles gostariam de estar levando o material para reutilizar, né? De repente na casa deles ou para alguém que eles conhecessem que tivessem a necessidade. Porém, Sim. chega uma hora que a gente já não tem mais para quem destinar isso, né? Todo mundo que a gente já conhece já tem, né? E aí a gente fica sem saber o que fazer. E aí, se você andar por aí e olhar nas caçambas, com certeza, alguma caçamba que você olhar, você vai achar algum material desse tipo. Porque se a empresa ou o proprietário realmente não tiver para quem destinar isso, o destino realmente é a caçamba. E é um material que foi investido, porque quando você compra o seu imóvel, você investiu naquilo, porque ele estava ali, né? E você está jogando dinheiro fora. Né? E eu vou te falar que acho que é muito comum, porque, por exemplo, os apartamentos novos, eles já vêm, geralmente eles vêm com um modelinho bem simples, então é muito comum as pessoas quererem trocar em algum momento, talvez não de cara, mas em algum momento por um modelo que goste mais e tal, né? E por outro lado, se você achar os lugares certos para doar, tem tanto lugar que precisa, né? As construções, o pessoal, assim, que precisa, que tem necessidade, que faz construção popular, tem muita necessidade, mas às vezes a gente não sabe os caminhos para achar esses lugares, né?